Você já reparou que o que você recebe de taxa de juro no seu investimento é muito menor do que a taxa de juro que você paga quando você vai pegar um empréstimo? A diferença é grande, né? Isso é o spread. É o spread entre a taxa básica de juros e a taxa que o consumidor final, a empresa ou o consumidor final, paga na hora que ele vai tomar dinheiro emprestado. Bem, tem um produto para investidores que faz o quê? Ele se apropria de uma parte desse spread. São os FDIC, nome complicado, né? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje, porque os FDICs estão chegando também nos planos de previdência. Ou seja, os planos de previdência, onde você já tem aquele ganho tributário, você vai ter a opção de comprar um plano que tenha FDIC, ou seja, que se apropria um pouquinho desse spread que é praticado no mercado de crédito brasileiro. André, vamos ver onde estão esses FDICs. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Onde Investir para a Previdência. A gente criou esse programa do Onde Investir para a Previdência justamente porque a Previdência, e aí eu estou falando não só de aposentadoria, estou falando de ser previdente, né? Ela pressupõe um investimento de médio e longo prazo. E o investimento de longo prazo, você pode aproveitar oportunidades, aproveitar ganhos tributários, aproveitar crédito privado, aproveitar uma série de coisas, de oportunidades que hoje tem no mercado brasileiro que você não pode fazer se você tiver numa aplicação de curto ou curtíssimo prazo. E aí você acabou de lançar um produto que na verdade, ele avança no mercado de renda fixa. Ele traz que renda fixa por muitos anos foi só título público. A gente está vendo isso mudar e você traz mais uma inovação. Fala um pouco para a gente sobre esse fundo esse plano de previdência, esse fundo que você está lançando. Bom, primeiro prazer, né, participar aqui com você desse programa. Vou tentar ser o mais didático possível para tentar explicar um pouco dessa nossa estratégia. Bom, como você adiantou, né, eu acho que assim, o mercado de previdência no Brasil, ele está se desenvolvendo muito rápido, principalmente, né, com o advento das plataformas de investimento. A gente está vendo um movimento, né, cada vez maior de saída da previdência clássica, né, dos bancões, que ainda dominam esse mercado, né, eles têm a força lá ainda tem a força da boca do caixa ali, né, para segurar o dinheiro do pessoal e investir ali nos produtos deles mesmos. Mas a gente vê um movimento de desbancarização, tanto da previdência quanto do crédito. Nessa parte do crédito, a gente já tem estratégias aqui dentro de mais de 10 anos e sempre entregando um retorno, né, de baixa volatilidade e um retorno atrativo, né, porque essa classe de ativos aqui nossas, né, a nossa especialidade é em FDICs, fundos de investimento em direitos creditórios. E você está falando, então, de crédito, né, renda fixa, crédito privado, quer dizer, porque o brasileiro está muito acostumado a investir em renda fixa comprando títulos do governo, e tudo bem. Títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro, porque, enfim, pagou taxas altas, voltou a pagar agora taxas bem atraentes, mas existe um mercado cada vez mais desenvolvido na parte de crédito privado. É aí que vocês estão enxergando no mercado oportunidades de investimento de médio e longo prazo? Eu acho que é importante a gente separar, né? A renda fixa, ela tem exatamente o que você falou. Ela tem os títulos públicos e os títulos privados, que a gente chama de crédito privado. Dentro do crédito privado, o que mais tem, o que a gente mais vê por aí são, por exemplo, uma empresa que precisa captar dinheiro, ela lança debêntures. Então, daí tem o crédito privado de debêntures. Ou tem os CRAs, os CRIs, LCAs, LCIs, tudo isso faz parte, está dentro da renda fixa e dentro do crédito privado. A nossa especialização aqui é ainda um nicho dentro do crédito privado, que são os FDICs.
E como eu estava falando, a ideia do FDIC é aproveitar, porque a gente tem a taxa, né, a taxa Selic, que é uma taxa oficial de juros da economia, e a gente tem as taxas que são praticadas pelas empresas de crédito, né? Então, que é muito, de modo geral, elas são maiores, né? Porque essas empresas... Bem maiores, né, Rafael? Não são maiores, são bem maiores. Exato. E nos bancos, né, os bancões, eles se aproveitam muito disso. E eles cobram muito. E a gente vê fintechs, né, e bancos digitais agora cobrando taxas mais atrativas para o consumidor final de crédito, mas também com spread de crédito ainda mantido, e que é suficiente, mais do que suficiente para remunerar, né, o risco que eles incorrem de inadimplência e remunerar os riscos a remuneração e os riscos do FDIC também. Então, o FDIC, ele é uma classe específica dentro do crédito privado, que a gente chama aqui dentro de crédito estruturado. Então, quer dizer, na verdade, o que você está fazendo é uma forma do investidor aproveitar uma parte desses spreads que são pagos na hora que o banco dá crédito, é isso? Isso. No nosso caso, a maioria dos FDICs que a gente investe são de financeiras e fintechs. Então, o banco, né, ele tem toda uma estrutura lá interna dele para aproveitar isso internamente, né, para lucrar em cima desses spreads. O que a gente faz a gente antecipa o recebível, né, a gente pega uma carteira de crédito de uma financeira e antecipa para ele a uma taxa. E essa taxa, ela remunera os investidores dos FDICs. Você me falou que você tem, enfim, uma tradição nesse mercado, você já faz esses produtos, e o que você está lançando agora é adaptando esse produto para a Previdência, né? Está disponível em planos de Previdência, o que é interessante porque ele tem ganhos tributários no plano de Previdência. E você... Fala. Não, pode falar. Desculpa. Não, é exatamente isso. A gente está adaptando essa estratégia, que já é um sucesso aqui para os nossos clientes. A gente está conseguindo trazer isso para um fundo de previdência. Basicamente é isso. E você falou que você tem, no histórico, você já tem 10 anos trabalhando nesse mercado, e que você tem fundos que apresentaram uma performance, uma rentabilidade histórica de IPCA mais 4, o que é muito atraente, principalmente nesse período que a gente viveu de taxa básica de 2%, a taxa real até negativa nós chegamos a ter. Só que agora você tem uma concorrência ali do Tesouro Direto com IPCA mais 5, 5,5%. Esses fundos hoje estão rendendo mais do que o Tesouro Direto? Sim, não, acho que vale destacar que esse histórico, ele em 10 anos a gente passou por vários cenários, né, e dos mais desafiadores, de juros altos, juros baixos, inflação alta, inflação baixa. Então, assim, ele entregou na média esse retorno. O que a gente você tem uma média de 4% real por 10 anos, é um histórico de fato muito interessante. Não, exato. E se você pegar, assim, a gente compara o nosso fundo. Só para explicar, né? Eu estou falando de um fundo aqui que ele também é distribuído em plataformas, mas ele é um fundo que ele é 100% investido em vários FDICs. Na Previdência, a gente só pode ter 25% do fundo investido em FDICs. Então, só para destacar, né, que eu estou falando da estratégia de FDICs em si. Essa estratégia, ela tem um histórico de 10 anos e ela entregou uma rentabilidade muito atrativa, muito acima da inflação e do CDI. Tá? Se a gente falar do CDI, a gente tem um histórico aqui de acima de 130 do CDI em 10 anos. E a gente comparando isso com outros fundos de mercado, outros fundos famosos, multimercados, a gente vê que é uma rentabilidade acima de quase todos eles, tá? Então, assim, é uma estratégia vencedora no mundo de fundos multimercados e de renda fixa. Para o mundo de previdência, a gente consegue se apropriar dessa estratégia em 25% do fundo, os outros 75% a gente completa com outros créditos privados, outros ativos de renda fixa, crédito privado e títulos públicos. Mas o grande gerador de alfa, que a gente chama, né, o grande gerador de retorno excedente da estratégia, ele vai vir dessa estratégia de FDICs, que é o nosso carro-chefe.
E para o investidor de FDIC também é uma forma dele, é uma alternativa que ele tem de também aplicar em FDIC e, ao mesmo tempo, usar o ganho tributário dos fundos de previdência, né? Na Previdência, acho que a principal, a gente estava até conversando, né, que a principal vantagem é a portabilidade, então você pode resgatar de um fundo de previdência e aplicar outros sem pagar impostos. Migrar. Resgatar não é o verbo, migrar. Exato. Porque senão as pessoas você faz e acabam pagando um imposto que não precisariam pagar, né? Exato, eles chamam de... o nome oficial é portabilidade, né? Exatamente. E é migrar de um fundo para o outro sem ter que pagar imposto. Além disso, ainda tem outras vantagens, né? Assim, o fundo de previdência, ele não tem come-cotas, né? Você investir num fundo multimercado comum, que não seja de previdência, você vai pagar lá semestralmente um imposto devido de 15%. Então, no fundo de previdência, tudo isso vai se acumulando, né? Com o passar dos anos, isso vai se acumulando. E retorna então, é um retorno excedente, vamos dizer assim, para o investidor. Uhum. Outra vantagem, herança. Se você coloca lá os beneficiários no seu plano de previdência e acontece alguma coisa com você, você também não paga ITCMD, né, que é o imposto de herança. Então, são vários benefícios que a gente queria fazer o nosso investidor se aproveitar, que é as vantagens da Previdência e as vantagens dos FDICs. A gente está conseguindo fazer isso. Quando a gente fala em investimento de longo prazo, quer dizer, e o FDIC, eu acho que ele acaba se enquadrando bastante nisso, porque o crédito privado, dependendo do setor, dependendo de quem é o tomador e dependendo da estratégia, quer dizer, ele faz muito sentido para esse investimento de médio e longo prazo, né? Quer dizer, você ter um FDIC que dá tempo de você pegar, comprar carteira, receber dessa carteira e fazer toda uma estratégia. Isso não é um investimento que é aquele dinheiro que você precisa estar com ele à disposição, ali, ao alcance da mão para liquidez diária. Mas se você tem uma grana que você pode deixar ali de médio e longo prazo, essa é uma estratégia que tem muito a ver com previdência, né? Tem muito a ver. Assim, os 3 pilares do investimento em FDICs, eles são a proteção, né, porque você tem todo FDIC ele tem um colchão de proteção, que a gente chama de subordinação. Então, esse fundo, por exemplo, de previdência, ele só compra a cota sênior. Então, todo problema que tiver, eventualmente, de inadimplência ou algum outro tipo de custo adicional, quem arca com esse custo é o subordinado. Então, a subordinação dos FDICs é uma coisa muito importante que a gente fala de proteção. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é baixa volatilidade. Então, a cota sênior de FDIC, ela tem a rentabilidade, ela é dada, né? E toda a volatilidade que sobe e desce da carteira, ela fica com o subordinado. Então, esse é o segundo pilar, né? Primeiro, proteção. Segundo, baixa volatilidade. E o terceiro, rentabilidade. E como eu adiantei para você, no longo prazo, a gente vê que os spreads de crédito cobrados na economia real, ele é muito maior do que a taxa Selic. Então, tem um jeito de se apropriar, né, e retornar essa taxa cobrada pro investidor no longo prazo é o FDIC. Então, esses 3 pilares, eles casam assim muito com previdência, né? O maior risco de você montar por exemplo, um fundo de previdência só em ações é você ter um período de alta de juros ou de piora na economia, igual a gente está tendo agora, no curto prazo, e você perder dinheiro. No caso aqui dos FDICs, né, dos fundos focados em FDICs, isso não vai acontecer. Outra coisa que é interessante a gente chamar a atenção, quer dizer, você está falando dessa volatilidade e do spread do crédito, enfim, do crédito privado. Nesse caso, você está comprando carteiras de varejo ou de empresas ou corporate? A gente é bem diversificado, tá? Nossa estratégia de FDICs aqui, a gente investe em mais de 60 FDICs diferentes, em mais de 100 séries, né, diferentes. Então,
é bastante coisa, é bem diversificado. A gente sempre teve muito FDIC que a gente chama de muito cedente, muito sacado, e é uma factoring, uma financeira, né, que ela tem uma carteira de crédito com empresas, então ela tem uma carteira a receber, né, ela emprestou esse dinheiro e tem um a receber, cobrando uma taxa de juros, e essa financeira, a gente estrutura o FDIC para, né, captar com investidores esse dinheiro, para antecipar para a financeira essa carteira de crédito. E daí o FDIC fica responsável por fazer esse recebimento das parcelas que as empresas que tinham emprestado dinheiro, elas têm que pagar. Então daí o FDIC que faz essa coleta e remunera os investidores. Basicamente essa é a dinâmica do multicedente multisacado. E é muito parecido com o que a gente tem agora, a gente está fazendo também estruturação de FDIC. Agora não, né, de uns anos para cá. E tem muita fintech fazendo esse mesmo trabalho, um trabalho parecido. Então, só está mudando, né, o perfil ali, está mudando um pouco o perfil dos FDICs, mas a dinâmica continua parecida. Quer dizer, na prática você está entrando no mercado de crédito, né, você empresta ali o dinheiro para a empresa, para a pessoa física, enfim, para o banco, para a fintech que vai fazer essa operação de crédito, e recebe desses clientes. E vocês, na verdade, vão fazer esse trabalho de análise do crédito, do que vale a pena e do que não vale, enfim, qual é a taxa que é interessante e estruturar todo esse processo, né? E quando você participa da estruturação, você consegue fazer uma sintonia melhor entre a remuneração da cota sênior com esse spread de crédito. Você consegue uma rentabilidade melhor, basicamente, da cota sênior quando você participa da estruturação. Então, a gente tem uma equipe aqui na Solis focada nisso também. Tá? A gente tem uma equipe, né, que faz análise e monitoramento dos FDICs que a gente investe, e tem também o pessoal de estruturação. Então, a gente está tentando participar o máximo possível do início, né, desses fundos para a gente conseguir colocar aqui nas nossas estratégias, né? A gente tem o pessoal que gosta lá de cota sênior, a gente tem o fundo de previdência e outros fundos que compram a cota sênior, né? Os investidores de cota sub. Então, em participando da estruturação, a gente consegue trazer para a estratégia de previdência também um retorno mais atraente. Quem pode comprar esses fundos? Qual é a aplicação mínima? Onde encontra? Como é que a pessoa que está interessada em comprar, como é que ela faz? O nosso fundo, né, ele é em parceria com a XP Seguros, então ele é distribuído na plataforma da XP. Ele é para investidores qualificados, tá? Inclusive, esse era um assunto que eu queria tratar com você, que é que a CVM já fez audiência pública e está para soltar, e a gente espera que ainda nesse ano, a flexibilização da legislação de FDICs. E um dos principais pontos dessa flexibilização seria para colocar pessoa física, né, público em geral, como investidor também. Hoje, mas isso ainda está por vir, e a gente acredita que essa popularização vai ser muito boa para o mercado também. Mas hoje, então, via plataforma da XP, investidores qualificados conseguem investir no nosso fundo. Investidor qualificado significa que você tem que ter um mínimo ali de patrimônio já investido, não é isso? À disposição para investimento financeiro. Regra geral é R$1 milhão em investimentos financeiros, a pessoa é considerada investidora qualificada. Mas em breve ele pode estar disponível já para toda a rede. Isso. E a gente participou dessa audiência pública ativamente, e um dos principais pontos é trazer para público em geral o FDIC mesmo. Não só, né, os fundos nossos que investem em FDIC, mas o FDIC propriamente dito, né? A pessoa física poder investir. É justo, né? Uma forma do investidor participar também da taxa dos spreads brasileiros, né? Que são altos. Exato. Não é trivial, né, investir em FDIC. A gente tem uma equipe, a gente tem uma tecnologia própria aqui para fazer análise e monitoramento das carteiras, que você exige, né, você acompanhar principalmente ali inadimplência, né, das carteiras, os limites de concentração. Então, não é trivial. Então, assim, a gente recomenda muito que a pessoa física
invista via um gestor qualificado e experiente para isso. Mas em breve vai começar a aparecer FDIC para pessoa física, público em geral também. Legal, Rafael, muito obrigada, viu? Venha sempre aqui trazer novidades de investimentos para a gente, que a gente gosta. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Mara. Sempre que precisar, se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato que a gente resolve. Legal, obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Bem, você viu o que ele falou, né? Tem dúvida, manda aqui, porque ele volta para responder. É só você mandar a dúvida aqui para a gente, aqui o QR Code, você manda a sua dúvida, que ele vem aqui para responder, a gente responde, a gente vai pesquisar as respostas para você. Fica com a gente, compartilha esse vídeo, porque semana que vem tem mais.